Olá, meus alunos, vestibulandos, estudantes que estão se esforçando aí e assistindo. Eu vou trabalhar alguns assuntos rapidamente com vocês, através de uma forma diferenciada, que é a forma que eu estudo. Quando eu encaro um assunto difícil, um assunto que é novidade, eu tento colocar sob a forma de mapas mentais. E é o que eu vou trabalhar com vocês em algumas videoaulas, tá ok? O primeiro assunto que eu vou trabalhar é o assunto função do primeiro grau, função afim, muito cobrado nas provas de vestibulares, tá ok? Então, função do primeiro grau ou função afim é nosso primeiro mapa mental. Como é? O que é? Função do primeiro grau ela é representada dessa forma: y igual a x mais b. Por que do primeiro grau? Porque tem uma só variável do primeiro grau, elevado a grau 1, que é o x. O a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Muito bem, nós vamos analisar como é que cai nas provas. Os principais pontos, os principais tópicos, e vou trabalhar umas questões com vocês também. Vamos ver o que cada uma dessas coisas significa? Vamos lá. Coeficiente angular também é chamado de taxa de variação. Lembra? Taxa de variação. Ou seja, variação significa que alguma coisa vai variar. O que é que vai variar? É o gráfico dessa função. Lembrando, o gráfico dessa função vai ser sempre uma reta. Essa reta desse gráfico vai variar conforme o valor do A, conforme o coeficiente angular. Lembra? A coeficiente angular. O B. O B é o coeficiente linear, que também é chamado de termo independente. Traduzindo, ele não vai depender de ninguém. Ele vai aparecer sozinho na função. Ele vai vir sozinho. Aqui eu tenho os exemplos. Aqui estão os exemplos. Y igual a 5x menos 8, y igual a x mais 4, y igual a meio x menos 3. Essa primeira, quem seria o coeficiente angular? Logicamente, 5. 5 é o coeficiente angular. Menos 8 é o coeficiente linear. É o valor do B. E da mesma forma nos outros exemplos. Eu tenho também a raiz de uma função do primeiro grau. O que é a raiz? É o valor do x quando o y for igual a zero. Eu pego a equação, ax mais b igual a zero. Passo b para o segundo membro, fica x igual a menos b sobre a. Assim que eu vou encontrar o valor da raiz da função, ou seja, o valor do x quando y é zero. Agora vamos ver as aplicações disso. Vamos entender a função do primeiro grau agora de modo contextualizado, que é como cai no Enem. Lembrando, o a é o valor variável, é o valor do coeficiente angular, valor que vai variar. O valor do B é o termo independente, vai ser o valor fixo. Então vamos contextualizar isso aí. Como é que eu aprenderia isso? Muito bem. Aqui eu tenho o senhor Portal indo para o trabalho. Ele trabalha no banco. Aqui ele já saindo do trabalho no carrinho dele. Aí chegou o final do mês. O senhor Portal ele tem um salário fixo de R$2.000. Ele recebe R$2.000. E mais uma comissão de R$25 por cada venda que ele faz, ou de cada produto vendido, ou por contas abertas, enfim, ele tem uma comissão de R$25. Como ficaria a renda mensal do senhor Portal? A renda mensal ficaria os R$2.000, que já é o valor fixo dele, não importa se ele fez ou não alguma venda, ou algum produto, se ele vendeu. E mais a comissão de R$25 vezes cada produto que ele vendeu. Como eu não sei quantos produtos ele vendeu, eu vou chamar de X esse total de vendas. Então eu tenho a minha função do primeiro grau da forma aplicada. A lei da função fica R, que é a minha renda, igual a R$2.000, que é o meu valor fixo, mais 25 vezes x, onde 25 é o valor que está variando dependendo
do total de vendas, que seria a comissão. Muito bem, agora contextualizando o gráfico, vocês ainda lembram o plano cartesiano? Nesse plano cartesiano eu tenho o eixo x na horizontal e na vertical eu tenho o eixo y. À direita do x estão os valores positivos e à esquerda os negativos. Acima do y os positivos e abaixo os negativos. Como é que vai ficar o gráfico da função do primeiro grau nesse plano cartesiano? Simples. Os valores do b você vai marcar sempre do eixo y. Se ele for positivo, o valor do b, logicamente ele vai ficar acima do eixo x. Se ele for negativo, ele vai ficar para baixo. Agora, no eixo x, você vai marcar os valores da raiz da função. Se esse valor da raiz ele for positivo, ele também vai ficar para a direita do eixo x. Mas se ele for negativo, você o marca para a esquerda. Ok? Agora, aplicando através de um exemplo, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui neste plano cartesiano. Eu vou pegar o menos 2, que é o valor do b. O menos 2 é o valor do b. Eu vou marcar então no eixo y para cá. Escolhe um ponto qualquer e marca. Pode-se marcar esse menos 2 aqui. Muito bem. Agora, no eixo x, não é este valor do 5 que eu vou marcar no x. Não, eu tenho que encontrar a raiz dessa função. E eu já expliquei que a raiz de uma função do primeiro grau, eu pego a função 5x menos 2, eu igualo a 0. E eu vou resolver essa equação passando menos 2. E logo em seguida eu tenho x igual a 2 sobre 5. Muito bem, este é o valor do x e ele é positivo. Então, você marca para a direita, escolhe uma distância mais ou menos aqui. Agora só resta traçar a reta. Então, tracei a reta. Está construído o gráfico. Esse ponto aqui, na verdade, é o valor 2 sobre 5, que, lembrando, é a raiz da função, ou ainda chamado de zero da função. Porque você pega o y e iguala a 0. Muito bem.